Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. 29 de junho, estamos no ar com o TVU Jornal, segunda edição. Boa noite. Termina amanhã o prazo para que os jovens se alistem. Quem deixar de cumprir essa obrigação sofre algumas punições. No TVU Jornal de hoje, vamos mostrar que a beleza está em alta para os homens. O cuidado e a preocupação com a estética têm movimentado o setor no país e também aqui em Votuporanga. O inverno é um problema para quem sofre com doenças respiratórias. Alguns cuidados são essenciais para passar bem por esta época. A gente pede que durante o dia a pessoa deixe entrar um pouquinho de sol na casa, deixe arejar um pouquinho, as janelas abertas. É agora no TVU Jornal. A gente começa o TVU Jornal já falando de beleza, porque esse mercado tem ganhado novos clientes nos últimos anos. Os homens, em busca de ficarem mais elegantes e com um visual diferente, têm investido na compra de produtos e de serviços. Aqui em Votuporanga, por exemplo, nos últimos anos foram abertas várias barbearias e nossa equipe foi saber como anda essa vaidade masculina. Quem acha que barbearia é coisa do tempo dos nossos avós está bem enganado. Mesmo com toda a evolução tecnológica que existe hoje, o setor de prestação de serviços está cada vez mais forte. Ele faz parte da vida de muitos homens. O setor de beleza apostou na vaidade masculina e o resultado não poderia ter sido melhor. Segundo a Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o Brasil é o segundo país do mundo em consumo de produtos de beleza para homens. Isso é o que se deve ao sucesso das barbearias. Tudo em nome da vaidade. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Votuporanga, nos últimos 12 meses, o número de barbearias abertas na cidade cresceu 60%. Mas evidentemente que os números são maiores do que isso, porque muitos estão associados a clínicas de estética, também a salões de beleza. No que diz respeito especificamente à barbearia, que são registros antigos, né? É uma profissão tanto quanto antiga, então são poucos os que abrem barbearia. Geralmente são clínicas de estética, então acredito que o número seja imensamente superior. Alessandro vê nesse ramo de atividade um futuro promissor. Ele é barbeiro há 4 anos e conta que em pouco tempo o movimento da sua barbearia cresceu bastante. Ele diz que esse é um sonho de criança realizado. Uma tendência, hoje, de uns 4 anos mais ou menos para cá, a barbearia vem crescendo grandemente todo dia, né? E muita gente acha que a barbearia era a coisa do vovô. E não é, né? Hoje a barbearia, elas têm vários estilos de barbearia. Tem as barbearias retrôs, tem as vintage, né? Tem as barbearias rock club, tem as barbearias californianas, né? Tanto que se você pesquisar no Google, você vai ver N barbearias, né? Tipos de barbearias. E isso é o legal, né? Cada um criar o seu estilo. Não tentar fazer uma cópia, copiar de uma barbearia. Ah, eu vi aquela barbearia, vou fazer igual. Não, esquece isso. O psicólogo Caio é um dos frequentadores de barbearias. Ele diz que optou por frequentar esse tipo de local pelos serviços diferenciados. A gente vem, cuida da barba, do cabelo, da autoestima. O homem está mais vaidoso hoje? Muito mais. O André Luiz também apostou no ramo da beleza. Ele montou sua barbearia em 2013 e diz estar muito satisfeito com os resultados. Tava de amigos, parentes, irmãos, né? E aí gostaram, né? Aí surgiu a ideia. Isso, surgiu a ideia. Aí onde eu comecei a buscar os conhecimentos. A barbearia foi os estilos com desenho, cortes, barba, sobrancelhas, tudo mais. Além dos cortes de cabelo e barba, algumas barbearias oferecem outros serviços diferenciados. Nesta, por exemplo, tem até mesa de sinuca. E também o cliente pode saborear um refrigerante enquanto aguarda para ser atendido. Interessante, a gente vem, além de cuidar do físico, da aparência, a gente cuida também do nosso bem-estar. É um ambiente interativo, a gente faz novas amizades, é bem legal. E a tendência é que essa demanda aumente cada vez mais, né? E agora tem as informações da região com a Angélica Lima. Boa noite, Angélica. Qual que é a nossa primeira notícia de hoje?
Boa noite, Wender. E eu começo hoje falando de Castilho. É que por lá a Polícia Ambiental apreendeu hoje materiais irregulares de pescas. Eles estavam no Rio Paraná e foram apreendidos itens como redes de pescas e anzóis. E também havia peixes presos nas redes. Nenhum pescador foi encontrado no local. Já em Rio Preto, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão em um escritório de contabilidade. A ação fez parte de uma investigação que envolve crimes tributários. Segundo a polícia, os suspeitos usavam documentos falsos, entre eles CPFs e CNPJ. No momento, ainda ninguém foi preso. A Polícia Militar apreendeu 346 pacotes de cigarros, além de 5 espingardas com 5 cartuchos ontem à noite em um sítio de Meridiano. Os policiais foram até o local depois de uma denúncia anônima. Chegando lá, os PMs avistaram um homem que fugiu a notar a presença da viatura. O suspeito ainda não foi encontrado, até o momento. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. Até amanhã, Angélica. Ainda falando da região, a Polícia Rodoviária Federal abordou entre hoje e ontem 10 ônibus de transporte coletivo que fazem as linhas de Nova Aliança, Badibacite e José Bonifácio. 7 veículos foram autuados depois de denúncias de passageiros dos ônibus reclamando de superlotação. De acordo com a polícia, as empresas foram multadas em pouco mais de R$ 130 pelo transporte dos passageiros em pé. Os motoristas também receberam 4 pontos em suas carteiras de habilitação. E dezenas de pessoas aqui de Votuporanga e outras cidades próximas estão sentindo na pele a suspensão da emissão do passaporte. A Polícia Federal anunciou esta semana que a medida que passou a valer ontem foi necessária por conta dos reflexos da crise que o país enfrenta. Na entrada do posto da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o cartaz avisa: está suspensa a emissão de passaportes devido à insuficiência do orçamento. Ou seja, acabou o dinheiro para imprimir o documento, que será liberado apenas para os casos de urgência. A notícia pegou de surpresa o médico veterinário Otávio Lisboa. Ele estava agendado para ser atendido hoje e precisa do passaporte porque tem uma oferta de emprego na Arábia Saudita e ainda tem que dar entrada no visto de trabalho. A entrada do meu visto depende do meu passaporte. Se isso demora demais, eu termino perdendo a proposta. A Polícia Federal informou que os agendamentos e os atendimentos nos postos continuam, mas não existe previsão para entregar os passaportes. Renan, que é comissário de bordo e precisa do documento para trabalhar, está preocupado. É um direito garantido, é um documento federal e não ter passado do teto, ter chegado no teto limite de gasto para emitir um documento federal, precisar de uma medida provisória para isso andar, a gente se sente bem lesado, né? Para regularizar a emissão de passaportes em todo o país, o governo federal encaminhou hoje para o Congresso Nacional a proposta da abertura de um crédito suplementar de cerca de 102 milhões de reais. A expectativa é de que esse projeto vai ser votado na semana que vem. Caso seja aprovado, os recursos vão ser liberados imediatamente para a Polícia Federal. O advogado Tiago Neves, que é especialista em direito do consumidor, diz que é obrigação do governo federal emitir o passaporte e quem não consegue o documento pode recorrer à justiça. Ele vai buscar um advogado que vai ajuizar a ação específica, que é essa obrigação de fazer, para que o governo federal ele seja obrigado, através da Polícia Federal, a emitir esse passaporte. Realmente, mais uma vez, o brasileiro pagando aí a conta, né? Quem foi atendido até na terça-feira vai receber os passaportes normalmente. A Polícia Federal informou por meio de nota que o agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuam normalmente. E no próximo bloco tem orientações para os jovens. Termina amanhã o prazo para o alistamento militar. Quem não se alista sofre algumas punições. E também tem vagas de emprego aqui para Votuporanga. A gente já volta. O prazo para o alistamento militar termina amanhã. Os brasileiros do sexo masculino que completaram 18 anos este ano devem comparecer a uma junta militar para se alistar. Inaê Rodrigues. O alistamento é obrigatório. O jovem deve levar, além do CPF, certidão de nascimento ou RG.
2 fotos 3x4 e comprovante de residência. Quem não se alistar está sujeito a pagar uma multa de R$ 4,03, além de vários outros impedimentos, como tirar passaporte na Polícia Federal ou se matricular em instituições de ensino, entre outros. Inaê Rodrigues para o TVU Jornal. Obrigado, Inaê. Aqui em Votuporanga, esse ano devem se alistar cerca de 540 jovens. A Junta Militar fica na Rua Minas Gerais, 3612. E a análise do pedido de urgência para a votação da reforma trabalhista ficou para terça ou quarta da próxima semana. A decisão foi tomada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, na reunião extraordinária que teve hoje de manhã lá no Senado. Ontem, a reforma trabalhista foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Era a última comissão que precisava analisar a lei antes de ir para a análise de todos os senadores. Empresa de imóveis contrata operador de máquina seccionadora, marceneiro, operador de desempenadeira, operador de fresadora e operador de furadeira múltipla. Os interessados enviar currículo para rh@atraente.com.br. Empresa contrata vendedor, de preferência homens maiores de 18 anos, com CNH e moto. Interessados em entregar currículo pessoalmente na Rua João Ferreira do Nascimento, no número 3029, no bairro Pozo Bom. E a Unifev abriu 2 processos seletivos para a contratação de docentes dos cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia Elétrica. As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição, unifev.edu.br. Hamburgueria contrata chapeiro com experiência. Os interessados devem enviar os currículos para lepinguê.votuporanga@gmail.com. E chegou mais uma vaga de emprego aqui na redação. Uma loja de calçados aqui de Votuporanga está contratando caixa. É preciso ter acima de 18 anos e não é exigido experiência. A vaga é para homem ou mulher. O currículo deve ser encaminhado para o e-mail arezovotuporanga@terra.com.br. Estamos na estação mais fria do ano e com ela chegaram as dificuldades para respirar. O tempo está mais seco, né? Por isso é muito comum ouvirmos falar sobre as doenças respiratórias como a bronquite e a rinite. Crianças e idosos estão entre os que mais sofrem, como vamos ver na reportagem. A estação mais fria do ano é uma preocupação para muitas pessoas. O motivo é que nessa época aumentam a incidência das doenças respiratórias e também cardíacas. As baixas temperaturas e o ar seco são os principais fatores que contribuem para isso. Entre as doenças mais comuns dessa época do ano estão os resfriados, a rinite e a bronquite. Segundo os especialistas, elas aumentam em até 30% por causa do frio. Este médico explica que principalmente as crianças e idosos são os que mais sofrem com essas doenças. Nessa época, as principais doenças respiratórias que podem acontecer são os resfriados, as sinusites, as rinites, a bronquite e a asma. Thales tem 2 anos e já sofre com frio. Sempre sofre com esse tempo, né? Muda muito, né? Aí começa a dar gripe, sempre tem que estar trazendo para fazer inalação, senão não dorme muito à noite, aí tem que estar trazendo. Apesar de todo o transtorno que as doenças respiratórias oferecem, o médico explica que algumas medidas simples podem ajudar. O ideal nessa época, a gente tem a tendência de deixar a casa fechada, de deixar ficar muito em ambientes fechados, mais aquecidos. A recomendação que a gente fala é, além da pessoa tomar muita água, se hidratar bem por conta do clima seco, a gente pede que durante o dia a pessoa deixe entrar um pouquinho de sol na casa, deixe arejar um pouquinho, as janelas abertas, se possível, janelas, portas abertas, para a entrada da luz solar, que isso colabora bastante na proteção e na prevenção dessas patologias que a gente falou. Quem tem problemas de coração também precisa ficar atento. Esse período também é bastante perigoso para as pessoas que têm uma tendência a alguns fenômenos tromboembólicos. Então, assim, o frio ele piora essa situação, ele faz que a pessoa aumente a sua pressão e tenha mais riscos de ter algum fenômeno cardiovascular, que seria um infarto, ou um fenômeno cerebrovascular, que poderia ser um acidente vascular cerebral nessa época do ano também. Esses fenômenos são mais evidentes nessa época também.
É bom ficar atento mesmo, né? E para ajudar, as temperaturas devem ficar baixas pelos próximos 15 dias. A previsão é que no dia 3 de julho, por exemplo, a mínima seja de 13 graus. E a umidade relativa do ar também deve ficar bem ruim. Vamos ver como fica o tempo amanhã. Boa noite, Naê. Olá, Wender, boa noite. A umidade relativa do ar ficou abaixo dos 50%, bem mais seco que nos últimos dias. Então é bom a gente ficar em alerta. Aqui em Votuporanga amanhã o tempo fica bem parecido com o de hoje. O sol aparece entre algumas nuvens e sem nenhuma expectativa de chuva. Os termômetros vão de 16 a 29 graus. Em Rio Preto, a previsão é de que a sexta-feira fique nublada. Também não deve chover por lá. A mínima prevista é de 17 e a máxima de 27 graus. Já quem vai para São Paulo pode levar um casaco, porque faz mais frio que aqui. Os termômetros devem variar entre 13 e 25 graus. O tempo fica bem mais seco. Boa noite, Wender. Até amanhã. Até amanhã, Inaê. Neste sábado, a unidade de coleta de sangue aqui de Votuporanga vai ficar aberta das 8 às 11 horas da manhã. É uma oportunidade para você fazer essa boa ação que pode ajudar a salvar vidas. A unidade tem capacidade para coletar no sábado 50 bolsas de sangue. Ela funciona em anexo ao mini hospital do Pouso Bom. Para agendar é só ligar no 17 3426 7530. E a seguir aqui no TV O Jornal vamos falar do mal de Alzheimer. As pesquisas sobre a doença continuam e tem novidades. E ainda vamos fazer um convite para você. Tem apresentação gratuita amanhã. A gente volta já. Estamos de volta com o TV O Jornal e já com um convite para você. Amanhã, 8h30 da noite, tem o espetáculo Grande Circo Humano no Centro de Convenções. A entrada é gratuita. A apresentação é resultado dos encontros semanais do projeto coral Canto Livre da Escola Municipal de Artes. Com um repertório composto essencialmente por canções da música popular brasileira, Grande Circo Humano apresenta ao público diversos temas ligados ao picadeiro da vida humana. No palco, 50 coralistas de diversas idades vão interpretar canções de grandes nomes da MPB, como Milton Nascimento, Rita Lee e João Donato. E a rádio e a TV Unifev receberam agora à tarde uma visita bem especial. Uma turma do Centro Social aqui de Votuporanga veio conhecer a estrutura das emissoras. A primeira parada foi no estúdio da TV Unifev, aqui onde gravamos as 2 edições do TV O Jornal. Neste espaço, os jovens puderam solucionar as dúvidas e também aprender um pouco sobre a rotina da TV. Em seguida, a turma foi para a Rádio Unifev e viu de perto como é o trabalho dos nossos locutores, a forma como eles animam e informam você todos os dias. Se a sua escola quer conhecer a rádio e a TV Unifev, também pode agendar aqui uma visita. É só ligar no 17 3405 9978. E o mal de Alzheimer é uma doença que passou a ser muito falada nos últimos anos, né? Pesquisadores, país afora, têm tentado entender melhor a doença, retardar e até mesmo encontrar meios para que ela não desenvolva. Um recente estudo promovido no Rio de Janeiro descobriu que, além dos neurônios, outras partes do cérebro podem ser afetadas. Cristiane convive há 6 anos com as consequências do mal de Alzheimer, diagnosticado no marido ainda em estágio inicial. A perda de memória alterou a rotina de toda a família. Até se adaptar a uma situação dessa, de uma pessoa que tinha uma mente privilegiada, de repente, não sabe o dia que está, né? Não reconhece o local que mora. Então é difícil, tem que ter muita paciência e eu sinto que algumas pessoas não têm essa paciência. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ identificaram pela primeira vez que outras células, além dos neurônios, ficam comprometidas em cérebros atingidos pela doença. São os astrócitos, que também compõem o sistema nervoso central. Eles aparecem menores que o comum e diminuem a produção da molécula TGF-beta1, fundamental para a comunicação de sistemas nervosos, as chamadas sinapses. Elas são responsáveis pela memória, inteligência e capacidade de aprendizado. Para isso, foram feitos experimentos em camundongos, que receberam doses extras da molécula. Os animais, que servem de modelo, recuperaram a memória e outras funções cerebrais.
O estudo levou cerca de 6 anos e, para os pesquisadores, as descobertas podem ser a base de novos tratamentos e do diagnóstico precoce. Um passo importante, mas de um longo caminho até a cura. Pensar no futuro, um futuro a médio e longo prazo, em estratégias que possam resgatar os níveis de TGF-beta1 produzido por astrócitos, pode apresentar um potencial terapêutico. Talvez muito mais proveitoso do que se curar pacientes ou em estágios mais terminais, é se tentar diagnosticar a doença em momentos precoces. O nosso modelo de estudo é um modelo que mimetiza o que seria um momento precoce da doença. Vamos falar agora do governo federal, porque a denúncia do Ministério Público contra o presidente Michel Temer foi lida hoje à tarde no plenário da Câmara dos Deputados. O procedimento é necessário para que o processo tenha andamento na casa. A leitura foi feita pela deputada Mariana Carvalho, do PSDB da Rondônia, na presença de 61 deputados. Por se tratar do presidente da República, para que o Supremo Tribunal Federal siga com a análise da acusação, é preciso que a Câmara autorize essa denúncia. Para Temer, não há provas concretas contra ele e a denúncia, abre aspas, é uma infâmia e uma ficção. Na sequência do TV o Jornal tem Lado C com Caju Neto. A gente se vê amanhã às 7 da noite. Até lá.